Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de número 8 do nosso curso de Física Básica 1. Nessa aula vamos dar continuidade à aula anterior. Vamos fazer exercícios de função horária da posição. Vimos que no movimento uniforme a gente tem uma equação ou uma função que representa a posição de um objeto, de um corpo, dependente da velocidade, dependente do tempo, no caso, e é válido para o movimento uniforme. Só para relembrar, a gente viu que essa função tem a seguinte cara: a posição final é igual à posição inicial, que é dado por S0, mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a equação ou função horária da posição de um objeto, de um corpo em movimento uniforme, beleza? Vamos agora resolver três questões usando os conhecimentos obtidos na aula anterior, tá? Vamos começar com essa questão de número 4, questão que foi tirada do livro Tópicos da Física, certo? Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo? Então vamos lá, primeiramente, o que eu aconselho vocês fazer é ilustrar a situação. Então vamos supor que a gente tem nossa trajetória unidimensional, que ela é medida em metros, a posição medida em metros, né? Vamos supor que inicialmente eu tenho o caminhão, vou apresentar por essa bolinha, e o tempo inicial, como a gente viu, é o 0 segundos, né? Que é o início do tempo. E a posição que esse caminhão está, vamos supor que inicialmente, como na questão ele não fala da posição inicial, a gente supõe que a posição inicial é a 0, beleza? Então esse caminhão vai começar a se mover com uma velocidade constante de 144 km por hora. Isso quer dizer o quê? Se a velocidade é constante, o tipo de movimento é o MU, que é o movimento uniforme. Então esse caminhão vai começar a se mover e vai parar em um trecho dessa trajetória que tem uma posição desconhecida, eu vou chamar de S, que é uma posição desconhecida. E o tempo que esse caminhão levou para sair da posição 0 até essa posição desconhecida foi de 1 segundo. Ou seja, quando ele estiver nessa posição, o tempo vai estar marcando segundo. Então, ele pergunta: quem é essa posição? Ou seja, qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão? A gente vai ver que o espaço foi esse aqui, né? Que é do 0 até essa posição desconhecida S. Então, basta a gente encontrar essa posição S, que a gente encontra o nosso espaço percorrido. Como a gente resolve esse problema? Tem várias formas de resolver, mas eu vou resolver usando a nossa função da posição. E a gente primeiro vai escrever a função da posição para esse caminhão, né? A função da posição diz o quê? Que a função da posição final, a posição final é igual à posição inicial do caminhão. Dá para ver que a posição inicial é 0, né? Mas qual é a velocidade? 144 km por hora. Mas a gente vê que o tempo que ele deu na questão está em segundos. E aqui a velocidade está em km por hora. O que a gente tem que fazer? Tem que deixar o tempo todo em segundo e a distância toda em metro. Então o que a gente faz? Pega essa velocidade, que é 144, e transforma em metros por segundo. E como a gente faz? Divide por 3,6. A gente viu que para transformar de km por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Então fica 144 dividido por 3,6, que vai dar 40 metros por segundo, certo? Então a velocidade é 40 vezes o tempo. Escrevi a nossa equação da posição. Só que ele quer saber o que? A posição após 1 segundo. Então basta a gente substituir o 1 segundo nessa equação. Então posição final é igual a 0, nem coloco, né? Aí 40 vezes t, que é o tempo, que é 1. Então 40 vezes 1 dá 40. E a unidade de distância que a gente está usando é o metro, né?
como a gente fez a nossa mudança, né? Então a posição final desse caminhão saiu do zero e foi até a posição 40 metros. Isso quer dizer o quê? Que em 1 segundo ele percorreu 40 metros. Beleza? Então essa é a nossa primeira questão. Dava para a gente calcular ela usando a equação da velocidade média. Velocidade é ΔS, o ΔT, né? Nesse caso, quem é o ΔS, que é o espaço percorrido, é a velocidade vezes o tempo. A velocidade seria 40 e o tempo 1. Mas eu quis fazer usando essa função da posição, tá bom? Vamos para a próxima equação, a próxima questão, desculpa, que vai já introduzir o conceito de gráficos na física, tá? Então vamos lá. A função horária dos espaços de um móvel é essa que ele deu. É S, que é igual a 50 menos 10t. Aí letra A, determine o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços, tá? Então vamos lá. Antes de começar eu quero fazer uma observação. A gente sabe que a função da posição é como? É S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Só que nessa daqui a gente tem um sinal negativo na frente. O que isso quer dizer? A gente quer dizer que nesse caso a velocidade é negativa. E quando é que a gente tem a velocidade negativa no movimento uniforme? É quando o movimento, o corpo, se movimenta contrário à nossa trajetória. Ou seja, a gente tem um movimento retrógrado. Ou seja, daqui já dá para a gente perceber uma coisa. Quando a gente tem o mais na função, o movimento é progressivo. Quando a gente tem o menos, o movimento é retrógrado, tá? Então vamos lá, vamos resolver a letra A, que é bem simples. A letra A é o seguinte: determina o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Qual é a posição da origem? A gente sabe que a posição da origem é zero, né? Nesse caso, 0 metro, né? Ou 0 quilômetro. Mas como na letra B ele está falando de alguma coisa de tempo em segundos, vamos usar em metro, que é tudo no sistema internacional. Então a origem é no zero. Então o que a gente faz? Substitui o zero na nossa função. Então fica 0 igual a 50 menos 10t. E como ele quer o instante, né? É só a gente isolar o t. Vamos resolver essa equação. 50 está positivo, passa para aqui negativo, né? Então fica menos 50 igual a menos 10t. O menos 10 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então teremos t igual a menos 50 dividido por menos 10. Menos com menos dá mais, né? Esse 0 corta com esse 0. 5 dividido por 1 dá 5, né? Então isso quer dizer o quê? Que o tempo para o móvel passar pela origem é de 5 segundos. Beleza? Letra B. Supondo que a trajetória seja retilínea, esboce-a mostrando as posições dos móveis nos instantes 0 e 6 segundos. Eu vou modificar essa questão. Vou pedir para representar graficamente o gráfico da, da posição pelo tempo desse objeto, de 0 a 4 segundos. Então a gente vai calcular a posição no instante 0, no instante 1, no instante 3, no instante 4. E vai representar essas posições com relação ao tempo num gráfico, num plano cartesiano, tá? Então, sabemos que a equação da posição é essa. Então, quando t for igual a 0 segundos, qual vai ser a posição? Então, S é igual a 50 menos 10 vezes 0, né? 50 menos 0, que vai dar 50 metros. Ou seja, quando t é 0, a posição é 50 metros. Quando t é igual a 1, vamos lá. S é igual a 50 menos 10 vezes 1. 10 vezes 1 dá 10, 50 menos 10 dá 40, né? 40 metros. Para t igual a 2 segundos, temos S igual a 50 menos 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá 20. 50 menos 20, 30 metros. Para t igual a 3 segundos, S é igual a 50 menos 10 vezes 3 segundos. 10 vezes 3 dá 30. 50 menos 30 dá 20 metros, né? Para t igual a 4 segundos. S é igual a 50 menos
menos 10 vezes 4. 10 menos 4 dá 40, 50 menos 40 dá 10 metros, né? Então vamos fazer até aqui. Então, quando o tempo for 0 segundo, a posição é 50. Quando o tempo é 1, 40. Tempo 2, 30. 3, 20 e 4, 10. Então a gente dá para ver que a posição do corpo está sempre diminuindo, né? Isso quer dizer o quê? Como a gente viu, já dá para ver que com o passar do tempo, o corpo está diminuindo a sua posição. Se aqui é o zero, a posição zero, se o corpo inicialmente está nessa posição que é 50, isso para o t igual a zero, quando o tempo começa a passar, o corpo vai diminuindo a sua posição. Ou seja, ele está indo contra a sua posição. Então dá para comprovar que esse movimento é retrógrado. E a gente percebeu isso analisando só esse sinal aqui. Tá bom? Então vamos representar isso aqui graficamente. Vamos usar o plano de cartesiano, em que o eixo vertical vai ser a minha posição e o meu eixo horizontal é o meu tempo, né? Vou aqui marcar o tempo: 0, 1, 2, 3, 4. Então, quando o tempo for 1, a posição vai ser quanto? 50, né? Então vou vir aqui e vou marcar o 50. Quando o tempo for 2, a posição é 40. Tá? Quando o tempo for 3, a posição é 30. E quando o tempo for 4, a posição é 10. Tá? Vamos lá ver se está correto. Quando a posição é 0, é 50. Opa. Deixa eu refazer isso aqui. Quando a posição é 0. Quando o tempo for 0, né? Quando o tempo for 0, o que a gente tem? Quando o tempo for 0, a posição é 50, certo? Quando o tempo for 1, a posição é 40. Então, vamos marcar, aqui é o 40. Quando o tempo for 2, a posição é 30. Então, aqui é 30, que é quando for 2, não é isso? Quando for 3, a posição é 20. E quando for 4, a posição é 10, como a gente viu. E aqui a gente liga os pontos e vamos ter o que? Uma reta decrescente, né? Temos uma reta decrescente. Então dá para ver o que? O que esse gráfico está dizendo? Que com o passar do tempo, a nossa posição está diminuindo. Então dá para ver que esse gráfico é o que? É uma reta decrescente. O movimento é uniforme, ou seja, a posição está diminuindo de uma forma, não sei se é certo falar isso, mas de uma forma uniforme. Tá bom? Então esse é o gráfico da posição pelo tempo dessa função. E vamos para a última questão, que fala o seguinte: a figura a seguir mostra dois móveis pontuais, A e B, em movimento uniforme, com velocidade escalares de módulos respectivamente iguais a 11 metros por segundo e 4 metros por segundo. A situação representa na figura ao instante t igual a zero. Tá? Letra A. As funções horárias do espaço para o móvel A e o móvel B. Então vamos lá fazer a letra A. Ele quer a função horária do corpo A e do corpo B. Então, analisando o corpo A, o que a gente tem? A gente tem que no t igual a zero, o corpo A se encontra na posição 20, que está sendo calculado em metros, né? Então, isso daqui é a posição inicial de A. Né? Então, bora escrever. Quem é a posição de A é igual a posição inicial de A mais a velocidade de A vezes o t. Essa é a função horária da posição do corpo A, né? Então vamos substituir o que a gente tem. Quem é o S0A? É 20, né? Que é a posição inicial do corpo A. Mas quem é a velocidade de A? Ele dá na questão que é 11 vezes o tempo. Então essa daqui é a função horária do espaço do corpo A. Vou chamar de equação 1. E para o B,
é o que? Posição inicial de B mais velocidade de B vezes o tempo. Então, SB é igual. Quem é a posição inicial de B? B não tem igual a zero, se encontra onde? Na posição 40. 90 no caso, né? Então, 90 mais. Quem é a velocidade inicial de B? É 4, né? Vezes o tempo. Essa daqui é a equação 2, que é a função horária do espaço do corpo B. Então aqui a gente tem a função horária do corpo A e do corpo B, como a questão pediu, né? A letra B pede o seguinte: o instante em que o corpo A e o corpo B se encontram. Dá para ver o quê? Que esse corpo B tem uma velocidade de 4 metros por segundo. E esse corpo A tem uma velocidade de 11 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que vai chegar um momento em que esse corpo B vai estar sendo ultrapassado pelo corpo A. Por quê? A velocidade de A é maior que a velocidade de B. Concorda comigo? Vou representar por essa setinha. Essa VA e essa é a VB. Beleza? Então vai chegar um momento no espaço, em uma posição do espaço, que esse corpo B vai ser ultrapassado pelo corpo A. E como a gente faz isso? Quando isso acontece, o segredo dessa questão é você ver que quando isso acontece, se a gente for analisar aqui na trajetória, os dois vão estar na mesma posição. Ou seja, nesse instante, que é o instante do encontro dos dois, a posição de A é igual à posição de B. Beleza? A posição final de A é igual à posição final de B. Então o que a gente faz? A gente iguala a equação 1 e 2, porque SA é igual a SB, nesse caso da letra B. Então SA é igual a SB. Então vamos lá. Quem é SA? 20 mais 11T. Quem é SB? 90 mais 4T. O que a gente faz agora? Isola o T, né? Encontra o T, que é o instante, né? Então o que a gente faz? Vamos lá. O 4 está positivo, passa para cá negativo. Deixa tudo que tem T no primeiro membro e tudo que não tem T no segundo membro. Então o 20 tá aqui, está positivo, passa negativo. Então teremos 11T menos 4T igual a 90 menos 20. 11T menos 4T dá 7T. 90 menos 20 dá 70. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Então T é igual a 70 dividido por 7. 70 dividido por 7 dá 10, né? 10. Como a gente está trabalhando aqui usando a unidade no sistema internacional, o tempo está medindo em segundo. Então isso quer dizer o quê? Que o tempo necessário para esses corpos se encontrarem é no tempo igual a 10 segundos, certo? E a letra C? Os espaços de A e de B no instante do encontro. A gente viu que no instante do encontro, a posição de A é igual à posição de B, porque os dois vão estar lado a lado, né? Mas como é que a gente encontra essa posição? A gente viu que depois de 10 segundos, partindo dessa configuração inicial, os dois corpos se encontram. Então, é só a gente pegar esse T igual a 10 e substituir na equação 1 ou na equação 2, porque os dois vão estar na mesma posição, né? Vamos substituir na equação do corpo A, que é 20 mais 11T, né? Para T igual a 10, teremos 20 mais 11 vezes 10. 20 mais 11 vezes 10 vai dar 110, né? SA igual a 110 mais 20 vai dar 130 metros. Isso daqui é a posição do corpo A no encontro. E vamos comprovar, vamos substituir também na equação B, para ver se dá a mesma coisa, né? Que a posição B diz o seguinte, que é 90 mais 4T. Então vamos substituir. O meu T é 10, né? Então teremos 4 vezes 10 vai dar 40. 40 mais 90, 130 metros. E dá para ver que a posição de A é realmente igual à posição de B no momento do encontro, certo? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe o vídeo, tá certo? Valeu. Se inscreva no canal.